Fala, coração! Chegou a hora da revisão. Na mesma semana teremos Unesp e FUVEST. Então, já que chegou a hora, vamos a ela. É o jeito, coração. Deixa eu sair daqui, né? Para você poder apreciar esta tabelinha com as 9 obras da lista de leitura obrigatória FUVEST. FUVEST vai cobrar o que na primeira fase, em literatura? Os 9 livros da lista. Belezinha, coração? Com uma dica aí fácil. Os livros que entraram neste ano. Há 3 obras que estão aí como novidade. Os Ratos, de Onélio Machado, Água Funda, Ruth Guimarães, A Ilustre Casa de Ramires, essa de Queiroz. Então, né? O que a gente acredita é que essas obras mereçam aí um destaque maior. No ano anterior, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, nós tivemos questões sobre 2 irmãos, tudo bem? E tivemos também questões, nós matamos o cão tinhoso, além da poesia do Drummond. Então, tendência, né? Não repetir as mesmas obras e cobrar aí essas obras que estão entrando. Coloquei aqui nessa tabela numa ordem cronológica, até para você lembrar um pouquinho das aulas. O ideal, evidentemente, é você acompanhar as aulas na íntegra, né? Dessas 9 obras que nós fizemos. Então, Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, é a obra máxima do arcadismo brasileiro. Arcádia, região de pastoreio na antiga Grécia. Então você vai encontrar ali as características típicas do arcadismo. Então o bucolismo, ideal de vida no campo, o carpe diem, vamos aproveitar o dia, vamos aproveitar a vida, sem dúvida nenhuma. É uma história de amor, tem um pano de fundo histórico. Qual é esse pano de fundo histórico? A Inconfidência Mineira. Então, lógico, lembre, nessa mesma lista nós temos Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Já caiu numa segunda fase, pode voltar a cair. Uma comparação entre as duas obras. São 2 obras poéticas, só que Marília de Dirceu, com um caráter lírico, exclusivamente lírico, a expressão da subjetividade, e o Romanceiro da Inconfidência, com vários elementos narrativos, muito mais narrativo do que épico, tudo bem? Mas o pano de fundo histórico é exatamente o mesmo. Outro detalhe que a gente pode pegar daqui, final da vida do Tomás Antônio Gonzaga. Por participar da Inconfidência Mineira, ele vai ser exilado. Para onde ele vai? Moçambique. Moçambique aparece nessa lista em várias obras, direta ou indiretamente falando. Além do Marília de Dirceu e também do Romanceiro da Inconfidência, tudo bem? Nós vamos ter aqui Moçambique na lista. No livro A Ilustre Casa de Ramires, o Gonçalo Mendes Ramires, protagonista da obra do Essa de Queiroz, também, né, vai conseguir encontrar aí o seu estar do mundo, a sua, vamos dizer, felicidade indo para Moçambique, indo para a África. E nós temos um autor moçambicano. Nós matamos o cão tinhoso, os contos do Luiz Bernardo Romuana, falando sobre as guerras coloniais, na tentativa de se libertar, de se tornar independente de Portugal. Então é um tema aí que pode aparecer até na comparação entre os livros. Beleza? Machado de Assis é sempre Machado de Assis, embora já tenha sido cobrado em outros anos. Lembrem, né? Na próxima edição a lista muda completamente, mudam os 9 livros, e aí tudo pode acontecer. Podem cobrar sim Quincas Borba, você vai lembrar da frase antológica, ao vencedor as batatas, quando ele faz, né, aquela ironia com o cientificismo da época. Beleza, coração? Então, quem é o autor da filosofia do humanitismo? Lembrem, é o Quincas Borba, não o Machado de Assis. A historinha do Rubião, ela vai exemplificar a teoria do humanitismo. Quem vence
né? Na verdade, aí está vencendo por mérito, é a meritocracia? Não, coração. Primeiro, né, o próprio Quincas Borba foi herdeiro, recebeu uma herança. Essa herança ela é passada para o Rubião, aquele professor de Barbacena, Minas Gerais, que vai querer curtir a vida numa mansão no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. E ele vai sendo, aos poucos, ao longo da narrativa, roubado pelo casal Cristiano e Sofia Palha. Então, os vencedores, Cristiano e Sofia, não venceram por mérito, tudo bem? Então, aí, bem, né, de um modo bem malandro e bem esperto, eles foram abusando da ingenuidade daquele Rubião. O Rubião termina o livro louco, maluco, acreditando que era o imperador francês Luís Napoleão. O tema da loucura ele vai aparecer também no livro Água Funda da Ruth Guimarães. Ruth Guimarães é uma bela novidade aí dessa lista da FUVEST, uma autora, né, que se declarava, que se proclamava mulher preta e caipira. E aí contando, né, sobre o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais, ela trabalha na linha das lendas, dos causos. Tudo bem, coração? Ali nós temos duas personagens, a Sinhá Carolina na primeira parte e o Joca na segunda parte. O livro é dividido em dois tempos, ao intervalo de 50 anos entre os dois tempos. As duas personagens, por demonstrarem algum tipo ali de soberba, de arrogância, de prepotência, acabam pagando aí, né? E acabam caindo ali numa semidemência, numa loucura, e que lembra até o final da vida do Quincas Borba. Tudo bem, coração? Os Ratos é uma obra bastante realista, eu coloquei aí, né? O neorrealismo, o neonaturalismo. Óbvio que o título Os Ratos se refere muito mais aos seres humanos e à vida que esses seres humanos levam do que aos próprios bichos, né, aos animais. Beleza? O Naziazeno Barbosa, ele precisa pagar a dívida do leiteiro, os 53 mil réis. É o livro que retrata o Brasil, que melhor retrata o Brasil de hoje. O país dos endividados, daqueles que querem apostar na sorte. Naziazeno corre atrás, né, dessa dívida e ele vai arriscando na sorte, ele vai querer jogar no bicho. Então qualquer semelhança não é mera coincidência aí não. A Ilustre Casa de Ramírez mostra um outro lado. Gonçalo Mendes Ramírez, protagonista do livro, ele é identificado com o país Portugal. Essa de Queiroz, que bateu a vida inteira em Portugal, vivia fora do país e criticava o que acontecia no país, nas duas últimas obras, este é um livro de 1900, o ano em que ele morre, ele vai fazer as pazes com Portugal. E aí, com todos os defeitos do Gonçalo Mendes Ramírez, naquele contraponto com o antepassado medieval, o Trutezinho do Ramírez, ele é um homem que não tem palavra, ele é um homem que usa e abusa ali, né, de armadilhas, de estratégias sociais para se dar bem, ele vai acabar se recompondo, indo para Moçambique. Ou seja, uma defesa do neocolonialismo. Tudo bem, coração? E temos ainda dentro dessa lista uma obra que vale pelo enredo, que é um excelente livro, mais contemporâneo deles, que é o livro Dois Irmãos do Milton Ratum. Aquela rivalidade entre os irmãos. Aí você vai lembrar, né? Nós temos o Omar, tudo bem? E o Jacob, que são gêmeos, são completamente iguais, semelhantes do ponto de vista físico, mas são diferentes, radicalmente diferentes nas atitudes, no comportamento. Então nós temos ali uma obra fantástica, o enredo que vale muito a pena, mas aí você tem que conhecer realmente a obra. Tá? A finalidade do que eu estou mostrando aqui para você é só, né, uma rápida revisão. As obras estão todas aí, cronologicamente falando, né, separadas cronologicamente. Você tem a identificação do movimento literário, do estilo e do tema central, do tema principal de cada um. Beleza, coração?
Tendo qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor, coloca lá nos comentários, eu vou responder bem rapidinho, porque agora o tempo é curto, né? A gente já está aí, né, bem próximo do vestibular. E por falar em vestibular, eu coloquei aqui, coração, algumas questões que caíram nos anos anteriores. Essa é uma dica para você sempre em vestibular. Vai prestar um vestibular? Vai atrás, corre atrás das últimas edições da prova. Aquilo que geralmente se cobra, tá bom? É a melhor forma de você se preparar, de você estudar, tá bom? Então aqui, falei que, né, ia cair o livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, autor moçambicano Luiz Bernardo Romuana. Tá aí, né? Questão do ano passado. A respeito dos contos Nós Matamos o Cão Tinhoso, Dina, Papá, Cobra e Eu, e Nhing Timo, do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, é possível afirmar. E aí colocam 4 histórias diferentes. Você tem que lembrar um pouquinho de cada uma? Não tem jeito, coração. É a vida é dura. Então, letra A, os narradores e os protagonistas são crianças. Só em 2 delas, né? Então nós temos lá o Ginho como protagonista e também como narrador do conto Nós Matamos o Cão Tinhoso e do conto Papá, Cobra e Eu. Dina é narrado em terceira pessoa. Tudo bem, coração? Dina é narrado em terceira pessoa e aborda, né, a vida ali das pessoas que trabalham na roça, trabalham no ambiente rural. Então não tem nada a ver aí com a questão infantil. No Dina não temos e no Nhing Timo também não temos. Então a letra A está fora, está eliminada. Letra B, são narrados em primeira pessoa por narradores protagonistas. Acabei de dizer, Dina, não, é narrado em terceira pessoa. Beleza? Vou para aquela que está errada. São fábulas, protagonistas são animais. Aparecem animais, né? No Cão Tinhoso e no Papá, Cobra e Eu. O próprio título dos contos já diz isso. Nem por isso são fábulas. Nós não temos fábulas com os animais ali sendo personagens, com moral da história. Então não tem fábula nenhuma. Na letra E, o espaço representado é das grandes cidades moçambicanas. Também disse, né? Nhing Timo e Dina mostram a vida rural, o ambiente rural, as plantações, né, as machambas ali de Moçambique. Então só pode ser a resposta, até por eliminação, a letra C. Os protagonistas são oprimidos socialmente. Lembrem, né? É um autor de Moçambique, quando Moçambique era colônia de Portugal. Então a exploração do colonizador sobre o colonizado. Tá? Então o que mais aparece no livro são situações de opressão e de repressão. A luta contra esse, né, sistema, ela vai começar a acontecer, mas o que se percebe, eles ainda não estão preparados para isso. Os mais velhos têm aquela atitude mais cautelosa. Isso é um tema que aparece constantemente no livro. Os mais jovens podem até agir de um modo mais impulsivo, mas isso não traz resultado. O grupo ainda não está organizado suficientemente para enfrentar o inimigo que é Portugal. Bom, então, boa questão. Aqui você precisava conhecer minimamente a obra para poder acertar, tá? Isso caiu na prova do ano passado. Belezinha, coração? Mas é óbvio, da mesma forma que você tem questões, né, mais difíceis, mais exigentes, você tem questões mais fáceis. A primeira fase, ela é eliminatória. Você tem milhares de candidatos que vão ficar pelo caminho. Tudo bem? É uma peneira, essa é a ideia da primeira fase. Então ele vai colocar questões mais elementares, questões de nível médio e de nível mais difícil. Essa é bem fácil, né? É conhecer minimamente o enredo do livro Dois Irmãos. Dois Irmãos, de Milton Ratum, os gêmeos Jacob e Omar representam 2 personalidades antagônicas que se enfrentam ao longo da narrativa. A rivalidade entre eles tem como resultado: letra A prosperidade econômica de ambos. Pelo contrário, eles levam aquela família ali praticamente à falência, né? Perdem aquela casa
extremamente simbólica, ela acaba sendo perdida ali, pagando dívidas dos dois. Letra B, a reconstrução dos laços entre eles? Não, coração. Em momento algum eles vão fazer as pazes. Letra C, a ida de Nael a São Paulo para viver com Jacob não acontece. Então, é enredo, né? Você tendo ali conhecimento mínimo do enredo, você sabe que isso é bobagem. A morte de Rânia, a irmã dos gêmeos, é esse o foco principal aí da rivalidade entre os irmãos? Leia o enunciado. Não, coração. Então só dá para afirmar a letra E, a desagregação e a ruína da família. Tudo bem? Então essa rivalidade absurda entre eles só levou à ruína. A construção do hotel, né, com o indiano Rochiran, foi ali o ponto decisivo e final, né, dessa história. Tá bom? E aqui, coração, ainda do mesmo livro, vejam, colocaram 2 testes, 2 questões sobre a mesma obra. Essa, um pouquinho mais difícil, e aqui você tem que tomar cuidado, principalmente com muita coisa que se diz aí na internet, tá bom? A partir da leitura de 2 irmãos, com foco na questão da paternidade de Nael, é um dos principais elementos do livro, pode-se afirmar, o Nael é um narrador, personagem, mas ele não é o protagonista do livro. Os protagonistas são os gêmeos. E aí o Nael é filho, né, da Domingas, uma espécie ali quase que de escrava, uma mulher de origem indígena, né, mas é tratada mais como escrava do que como filha. Ela é adotada, mas o tempo inteiro ali para o trabalho doméstico. Tudo bem? E aí você sabe que o Nael é filho de um dos 2 gêmeos, mas de qual deles? Isso é esclarecido no livro? Cuidado, coração. Tudo bem? Então eu coloquei ali até em destaque, né, 2 alternativas que podem te deixar em dúvida. Primeiro eu vou eliminar as bobagens. Letra B. Nael é filho de Rochiran. Pelo amor de Deus, né? Aqui nada a ver com nada. O Rochiran entra no final da história. O Nael já está lá há muito tempo. Então é uma bobagem astral. Na letra E. Embora não quisesse ter tido filhos, Halim é pai de Nael, Omar e Jacob. Halim é o avô. Não, também não houve nenhum envolvimento do Halim, tá, com a Domingas. Então é uma bobagem total. Essas 2 alternativas você tem que eliminar logo de cara. Mas poderia sim ficar em dúvida com a letra C. O que tem a letra C? Nael gostaria que Jacob fosse seu pai, pelos projetos e visão de mundo que compartilhava com ele. Durante uma boa parte do livro, você poderia até acreditar nisso. Só que, quando entra o contexto ali da ditadura militar, você vai perceber uma afinidade, né, de visão de mundo muito maior com Omar do que com o Jacob. O Jacob é um militar que apoia a ditadura. E o Omar não. O Omar, né, até por ter uma ligação com o professor Antenor Laval, que é uma vítima da ditadura, ele se coloca contra. E é a mesma visão de mundo e a mesma postura do Nael. Então, dá para ficar em dúvida, mas você tem que descartar a letra C, ela está errada. Letra D, coração. Olha aí, muita gente deve ter embarcado nessa. A cena final do romance, no qual Omar e Nael se encontram, confirma a paternidade de Omar? Não, coração. Cuidado com a palavra confirma. Ela pode até sugerir, mas confirmar, não, de jeito algum. Não vai estar escrito ali com todas as letras, né, que o Omar é o pai do Nael. Então a resposta correta aqui, gabarito oficial da FUVEST, letra A, nenhum dos 2 irmãos assumiu a paternidade de Nael, nem Nael os reconheceu como pais. Em momento algum do livro isso aconteceu, tá bom? Então vocês perceberam, foram 2 questões sobre o mesmo livro. Acho pouco provável que venha se repetir, mas aí é lógico, Água Funda, Ruth Guimarães é a minha aposta, tá? Veja a aula lá com enredo, com detalhe, os ratos talvez, né? Essa é menos provável.
Mas Água Funda eu tô achando que é a barbada da vez aí, tá bom? Quando tem poema, nós temos 3 livros de poesia dentro da lista. O que vai fazer o vestibular, coração? Ele vai transcrever. E aí você tem que ler o texto, interpretar o texto e lembrar das características do autor, do poeta. No caso, Drummond. Drummond apareceu aí 2 anos seguidos. Então eu vou mostrar o Drummond nas 2 edições. Primeiro, o que nós temos aí? O sobrevivente. Então é ler o texto com aquela atenção. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914, ano em que se inicia a Primeira Guerra Mundial. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Olha o resultado aí, né, da Belle Époque, ciência e tecnologia. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, olha a ironia, característica do Drummond, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Olha a referência que ele fez a 1914, o ano da guerra. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. Crítico, né? Corrosivo. Esse é o Drummond. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Como é que ele vai terminar o texto? Dica para sua resposta. Desconfio que escrevi um poema. Como é que ele começou? Impossível escrever um poema. E no final, desconfio que escrevi um poema. É o Drummond Gauche. Gauche, ele é o torto, ele é o diferente, ele é o esquisito, ele é o estranho, ele é do contra. E aí ele tem essa atitude crítica e irônica. É isso que vai prevalecer. Entre o primeiro e o último verso, há uma aparente contradição, que todavia não se sustenta. Por quê? Letra A. Os entraves à plenitude lírica são removidos? Não, o mundo continua inabitável, tudo bem? E continua sendo cada vez mais habitado. B. Os trovadores ainda inspiram os enamorados? O último trovador morreu em 1914. C. A sabedoria controla o poder das máquinas? Não, as máquinas estão acima da sabedoria. D de dado, os heróis sempre ressuscitam neste mundo? Não, são os percevejos heróicos. É uma ironia. Então, letra E. A poesia resiste à negatividade de seu tempo. Apesar de todos os pesares, ele, Drummond, continua lutando por meio da poesia dele. Tudo bem? Retratando este mundo, criticando este mundo e usando do seu humor, da sua ironia. Tá bom? Então, uma boa questão, mas acredito aí que dê para perceber dentro das características do autor. Olha o Drummond da edição anterior. Também do livro Alguma Poesia. É o que se mantém até hoje. Família. 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas gordas no palmo de horta e a mulher que trata de tudo. A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, o cigarro, o trabalho, a reza, a goiabada na sobremesa de domingo, o palito nos dentes contentes, o gramofone rouco toda noite e a mulher que trata de tudo. Perceba, né? É quase um refrão. Você tem aí, frases nominais sem verbo, mas sempre encerrando a estrofe, olha lá, e a mulher que trata de tudo. O agiota é aquele que empresta dinheiro. O leiteiro, poderia ser o leiteiro lá dos ratos, do Dionélio Machado.
O turco, o médico uma vez por mês. O bilhete todas as semanas branco. Bilhete, ó, aposta. Olha a intertextualidade com os ratos de novo. Tá apostando para ver se ganha, né, na loteria. Mas a esperança sempre verde. A mulher que trata de tudo e a felicidade. Tudo bem, coração? Então, a partir desses elementos é que você tem que analisar aqui as alternativas, tá bom? Letra A. A hierarquização dos substantivos que compõem a primeira estrofe tem a função de situar esta família na sociedade escravagista do século XIX. Não, coração, cuidado. Por mais que coloque lá, né, da cozinheira preta, da copeira mulata, isso são resquícios da sociedade escravagista do século XIX que perduram no século XX, mas é século XX, tá bom? Vou pular a letra B, que é a resposta. Letra C. A ausência de menção direta ao homem produz um retrato reativo à família patriarcal. Não, coração, é uma família patriarcal. A mulher, vocês perceberam, é a dona de casa, é a rainha do lar. Tudo bem? Então ela tem um papel fundamental, mas é aquele papel de dona de casa, de rainha do lar. Modelo bem tradicional de família. Na letra D de dado, tem prosperidade econômica? Não, né, coração? Se vai falar de agiota, se vai falar do bilhete que sempre dá branco, né, tá querendo ganhar na loteria, é porque a situação econômica não é tão próspera assim, tá? E a letra E é um deboche, né? Favorece a realização plena das potencialidades femininas? Não, a mulher se restringe a este papel de dona de casa. Tudo bem? Então a resposta só pode ser a letra B. A repetição de um verbo de ação, a mulher que cuida de tudo, que trata de tudo, em contraste com o caráter nominal dos versos. Destaca a serventia da figura feminina na organização familiar. Então, de novo, é uma questão de interpretação. Conhecer o Drummond vai ajudar a responder. Tá bom, coração? Aqui eu estou pegando uma prova ainda anterior só para trazer Machado de Assis, né? Tem que ter questão do Machado de Assis. É o grande autor. E aí, puseram 3 textos dele e 3 testes na sequência, tá bom? É aí que eu dou conta dessa revisão de FUVEST. Suave mar e magno. Mar, né, grande e calmo. Né, uma ironia. Lembra-me que em certo dia, na rua, ao sol de verão, envenenado morria um pobre cão. Arfava, espumava e ria de um riso espuro e bufão. Ventre e pernas sacudia na convulsão. Nenhum curioso passava sem se deter, silencioso, junto ao cão que ia morrer, como se lhe desse gozo ver padecer. É um soneto. Machado de Assis, epilético, coloca que simbolicamente, né, as pessoas todas em volta desse cão. Beleza? Praticamente ali ele observa, né, a reação das pessoas que ficam ali atraídas pelo sofrimento do animal. Então lembra disso na hora da gente responder aí as alternativas. Tá joia? Ele vai colocar aqui ainda, o vestibular FUVEST, outros 2 textos. Um bem curtinho, outro um pouquinho maior, ambos do livro Quincas Borba. Segundo, tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Ou seja, é melhor você ter o chicote para bater do que apanhar com o chicote. Machado de Assis, retratando a sociedade como ela é. Ao vencedor, as batatas. E o terceiro trecho. Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido. Que foi? Perguntou ele. Ah, respirou Sofia. Gritei. Não gritei? Sonhei que estavam matando você. Palha ficou enternecido. A vê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos, encheu-o de piedade, mas de uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, que o faria desejar outros pesadelos,
para que o assassinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse angustiada, convulsa, olha a convulsão lá do primeiro texto do poema, cheia de dor e de pavor. Coração, Cristiano Palha está lá todo vaidoso e cheio de si, porque a esposa Sofia, a bela Sofia, sofreu por ele, mesmo que num sonho, mesmo que num pesadelo. Então é a vaidade dele aí que está contando, tá bom? Então lembra disso. Primeiro, teste sobre o poema. A visão do eu lírico do texto 1, letra A, volta-se nostálgica para as imagens de uma lembrança? Tem nada, né? Não tem nostalgia, não tem nem lembrança. B. Centra-se com desprezo na figura do animal agonizante? O eu lírico reage com desprezo diante do sofrimento do cão? Não, momento algum. C. Apreende displicentemente o movimento dos transeuntes? Não, olha atentamente, observa atentamente como que as pessoas têm prazer em ver o sofrimento alheio. Tudo bem? Letra E. Apresenta o espectador da crueldade como um ser incomum. Não, coração, são todos. São todos iguais ali, vendo padecer o pobre cão. Então, até por eliminação, você chega na resposta letra D. Ganha distância da cena para captar todos os seus aspectos. É o autor realista, né? É um poema realista. Ele observando a realidade, ele retratando o ser humano, como Machado de Assis sempre fez, né? Com profundidade, mostrando aí a profundidade, né, do comportamento humano. Segunda questão sobre aquele segundo trechinho, do chicote. A analogia consiste em um recurso de expressão comumente utilizado para ilustrar um raciocínio por meio da semelhança que se observa entre dois fatos ou ideias. No texto 2, a analogia construída a partir da imagem do chicote pretende sugerir que, letra A, o instrumento do castigo nem sempre cai em mãos justas. Ele não está muito preocupado aí em falar de justiça. B, o apreço aos objetos independe do uso que se faz deles. Não tem apreço pelo chicote, não é gostar do chicote, ele não está falando disso. C, o cabo é a metáfora do mérito. Opa, boa alternativa, né? E aponta a metáfora de culpa. Ou seja, quem bate mereceu bater e quem apanha mereceu apanhar. Será que é isso? Não, coração, cuidado com essa leitura. Não foi isso que o Machado de Assis quis dizer com Ao Vencedor as Batatas. Ele está sendo irônico o tempo inteiro. D de dado. O mais fraco, por ser compassivo, é incapaz de desfrutar do poder. Ou seja, ele vai apanhar sempre porque ele é fraco. De novo, né? Ele merece apanhar porque ele é fraco. Não. Então, letra E. O prazer verdadeiro é um prazer sádico. Aí a relação entre os três textos se experimenta no lado dos dominantes. Então, ter o chicote na mão, o cabo na mão, é porque você vai preferir bater a apanhar. Tudo bem? Você prefere ser vencedor a ser vencido numa sociedade em que há esse nível de competição. Tudo bem? Então, Machado, realista, ele retrata a sociedade como ela é. Terceiro texto, terceira questão. No texto 3, ao analisar a interioridade de Palha, o narrador descobre no pensamento oculto do negociante. Letra A. A ternura que lhe inspira a mulher. Ele gosta da mulher? Gosta. Mas é esse o sentimento que prevalece ali? Não, coração, é a vaidade dele, lembra? B. A piedade que lhe causa a mulher. Piedade é ter pena. Ele ficou com pena dela porque ela sofreu por ele? Não. Né? A quem só guarda desprezo, aí é bobagem total. Aí você elimina logo de cara a letra B. Pulei para D de dado. O gozo vingativo, visto que a mulher o trai com Carlos Maria, não vai trair porque o Carlos Maria não quis. Se o Carlos Maria quisesse, ela até trairia. Mas, né, o Cristiano Palha não desconfia de nada, nada aconteceu. Bobagem, alternativa D. E o remorso do infiel, pois ele trai a mulher com Maria Benedita. Bobagem,
Aí é minimamente conhecer o enredo, nada disso aconteceu. Então, letra C, a vaidade que beira o sadismo, é a relação com o primeiro texto, ao ver a mulher sofrer por ele. Tudo bem? Então, boas questões aí para a gente poder, né, ter Machado também na FUVEST. Tá bom? E aí, rapidinho, coração, eu quero passar aqui para falar um pouquinho da Unesp. A Unesp não tem lista de leitura obrigatória. Então, o que ela costuma fazer? Houve uma mudança ao longo do tempo aí em relação ao vestibular Unesp. Agora, as questões estão mais fáceis, mais elementares, nessa proposta aí de se trabalhar com testes, né? Eles colocam um texto e aí várias questões sobre o mesmo texto. O que eles escolheram aqui? Ó, um soneto do poeta baiano Gregório de Matos. É o Barroco, né? O primeiro grande poeta brasileiro. Aí você tem que ler o texto com atenção e lembrar. Aqui você tem que ter o conhecimento literário, não tem outro jeito. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquise, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres, eis aqui a cidade da Bahia. Gregório de Matos Guerra era nobre, origem nobre, vai estudar em Portugal, na Universidade de Coimbra, volta bacharel, volta advogado. Quando retorna a Salvador, quando ele chama aqui cidade da Bahia, leiam Salvador. Tudo bem? Está se referindo à capital ali, que era a capital do Brasil no período. Gregório de Matos Guerra, século XVII. É o barroco brasileiro, ambientado principalmente ali em Salvador, Bahia. Esse texto é um poema que é um soneto que satírico. Vai prevalecer o Boca do Inferno, aquela poesia crítica. Ele tem sim uma atitude elitista. Ele se achava nobre e melhor do que os outros. Aqui vejam a atitude dele racista, quando ele fala dos mulatos, e também, né, a questão dos comerciantes subindo, a ascensão econômica dos comerciantes em detrimento dos nobres. Está tudo aqui. A fofoca que reina na cidade. Tudo bem, coração? Então, primeira questão, ela é elementar. Então, vejam, é uma questão muito simples, desde que você tenha esse conhecimento. Então, é aquela revisão de literatura. O soneto de Gregório de Matos constitui um exemplo da sua poesia de teor satírico. É a crítica social que prevalece. Tudo bem? Aqui você não vai encontrar nostalgia, que é a saudade. Não é um poema metalinguístico, ele escrevendo sobre poesia. Não tem nada de místico ou religioso. Também não é um poema de encomenda, encomiástico quer dizer isso. Tá bom, coração? Então, uma questão bem elementar, bem simples, desde que você, óbvio, tenha esse conhecimento. Tá bom? Continua sobre o mesmo texto. E, de novo, é leitura do texto? Não, é muito mais conhecimento de literatura, das suas aulas sobre barroco. No soneto Eu Lírico enraiza na cidade da Bahia a figuração tradicional do desconcerto do mundo. No quadro da economia colonial, esse desconcerto do mundo mostra-se associado a um momento crítico da produção do açúcar. Aí é minimamente você estabelecer o quê? A relação do texto com o contexto. Século XVI no Brasil, pau-brasil, extrativismo. Século XVII, quando os portugueses resolvem, finalmente, cultivar, desenvolver algum tipo de cultura aqui, é a cultura canavieira, é a cultura açucareira, e aí Bahia e Pernambuco são os principais estados. Por isso o destaque do padre Antônio Vieira, que viveu em Salvador, e do Gregório de Matos Guerra, poeta baiano. Então aqui é evidente que açúcar não caberia outra resposta, tá bom? Até pelo século XVII, tá?
Conhecimento técnico. Vejam, olha o que a Unesp está cobrando aqui, coração. É aquela ideia da rima rica e da rima pobre. A rima rica, ela está aproximando, em termos de sonoridade, palavras de classes gramaticais diferentes. Né? A rima rica é diferente, e a rima pobre iguais. Tá bom? Não sei se eu me atrapalhei aí, mas vou repetir. Olha lá. Rima rica, palavras de classes gramaticais diferentes. Rima pobre, mesma classe gramatical. É isso que eles estão pedindo aqui. No soneto, verifica se rima entre palavras de classes gramaticais diferentes. Em qual alternativa? Então aqui é muito mais o conhecimento gramatical do que até o conceito de rima rica. Tá bom? Então ali, gente, eu já destaquei para vocês. Nobres e pobres, adjetivo, adjetivo. Rima pobre, letra A está fora. Isso vai se repetir também na letra E, ó. De novo, nobres e pobres. Então você já elimina as duas. Olheiro aparece no texto como substantivo e terreiro também. E aí você elimina a letra B e letra C. Conselheiro, substantivo, inteiro, adjetivo. Classes gramaticais diferentes. Vizinha, substantivo, esquadrinha, verbo. Então a letra D é a resposta. Tá bom? Então, aqui é conhecimento gramatical bem elementar, vai resolver a questão para você. Coloquei também para você perceber, é conteúdo, coração. Então, enquanto o Enem cobra habilidade de leitura, FUVEST trabalha a leitura daquelas obras da lista, aqui o Unesp é conteúdo. Então, aquele conteúdo que você estudou nas aulas de literatura ao longo do ensino médio. O que é carpe diem? Está colocado. No enunciado aparece. Lema latino, que significa aproveita bem o dia. O tempo passa. Vamos aproveitar o tempo. E aí colocaram versos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, poeta português dos heterônimos. E aí você vai encontrar o carpe diem naquela ideia da passagem do tempo. O tempo passa, o tempo, né, leva tudo embora. Carpe diem que nós temos lá no Tomás Antônio Gonzaga do Marília de Dirceu. E aí a resposta é letra E. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa. E não estamos de mãos enlaçadas. Enlacemos as mãos. Ou seja, aproveitemos esse tempo que passa. Né? Não deixemos que ele passe sem a gente fazer nada. A gente tem que aproveitar o momento, o tempo de hoje. Tá? Então, boa questão, fácil se você lembrar o que é carpe diem. Essa é bem simples, gente. Bem fácil. Conteúdo dos famosos, né, movimentos literários e estéticas literárias. Então, quando você vê ali no texto individual, reação contra o racionalismo iluminista, romantismo. Tudo bem? Então, só para você perceber qual é a toada e qual é a prática do vestibular Unesp. E sendo desse modo, vale, né, coração? Eu vou deixar esse materialzinho aqui para vocês para dar aquela refrescada. Eu não vou ficar aqui horas e horas falando sobre isso, mas é evidente, você precisa lembrar dessa linha do tempo. Ela vai ser importante para o vestibular Unesp. Trovadorismo, por quê? Portugal surge no século XII. Nós estudamos a literatura de língua portuguesa. Então, o primeiro movimento é o trovadorismo. O que você vai lembrar lá? Da Idade Média, feudalismo, teocentrismo e as cantigas de amor e de amigo. Cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amigo, eu lírico feminino. Novelas de cavalaria, o cavaleiro medieval. É o herói nacional, aquele que representa a pátria, luta pela religião e pelo amor. Tudo bem, coração? Humanismo é uma transição da Idade Média para o Renascimento. Transição é passagem. Quem vai retratar esse período? Gil Vicente.
dramaturgo, primeiro grande dramaturgo de língua portuguesa. Escrevia poesia dramática. Ridendo castigate mores, rindo castigam-se os costumes. Grande obra dele, Alto da Barca do Inferno. Vai ter relação com Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna? Vai. Alto é uma peça de teatro de caráter religioso. Aqui ele faz um julgamento da sociedade do seu tempo. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Classicismo ao Renascimento, século XVI. Camões. O grande nome aqui vai ser Camões. Grande livro dele, Os Lusíadas, o maior poema épico escrito em língua portuguesa em todos os tempos. A viagem de Vasco da Gama às Índias, aqueles episódios famosos da Inês de Castro, do Velho e do Restelo, do Gigante Adamastor, da Ilha dos Amores, Camões que ainda escreve sonetos, os famosos sonetos sobre amor. Do Barroco, o que vale a pena lembrar? É o movimento da Contra-Reforma Católica, movimento da Igreja Católica contra a Reforma Protestante. É um momento em que as pessoas vivem em conflito. É a época da contradição. Então vai ter um monte de antítese na poesia do Gregório de Matos. A gente vai perceber o conceptismo nos sermões do Padre Antônio Vieira. Ele tenta ganhar adeptos para a religião por meio do raciocínio lógico. Arcadismo, a gente falou bastante aí, né, em função da FUVEST, vai aparecer, né, no século XVIII, século das luzes. O contexto histórico é do iluminismo, Bocage em Portugal, Tomás Antônio Gonzaga no Brasil. Século XIX, coração, bem rápido, né? A gente não pode estender demais aí. Romantismo, extremamente importante. O romantismo vai se caracterizar pelo individualismo, egocentrismo, sentimentalismo e escapismo. É o movimento ligado, né, à Revolução Francesa, à ascensão da burguesia ao poder político. Tudo bem? E aí você tem na poesia aquele trio, né, as três gerações. Primeira geração, nacionalismo ufanista do Gonçalves Dias, Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você vai encontrar o Álvares de Azevedo na segunda geração do Mal do Século. Beleza, coração? Do spleen, do tédio. O Castro Alves, terceira geração, já é pré-realista, é o condoreirismo. Na prosa, o grande nome José de Alencar, livro Senhora, por exemplo. Dentro do realismo, a gente vai ter exatamente o oposto. É uma reação. Aí você vai ter a objetividade, a razão, uma literatura de denúncia. E aí eu coloquei no mesmo pacote, né? Realismo e naturalismo. Você vai lembrar do Machado de Assis, do Aloysio Azevedo, autor do Curtiço, do Raul Pompeia, autor do Ateneu. Parnasianismo e simbolismo, exclusivamente poesia. Estão aí citados os principais autores. Parnasianismo é a arte pela arte, a arte que se basta na busca da beleza, da estética, é aquela rigidez da forma, Olavo Bilac é o principal nome, e no simbolismo é o mergulho no inconsciente. Quem vai ter aí grande papel é o Cruz de Souza, poeta negro, né, preto, importante também pela história de vida dele. Chegando no século XX, você tem no início um pré-modernismo, e aí vale a pena lembrar do Euclides da Cunha dos Sertões, tem a poesia do Augusto dos Anjos, Lima Barreto é um autor que está sendo bastante, né, discutido, comentado aí nos últimos vestibulares. E aí vem o modernismo nas suas três fases, nas suas três gerações. Geração de 22, lembra da Semana de Arte Moderna? Vai influenciar bastante o Drummond, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, a conquista do verso livre. O modernismo de 30 retoma o realismo e o naturalismo, tem a crítica social, Drummond, Graciliano Ramos são os expoentes, e o modernismo de 45, no pós-guerra, grandes nomes aí como Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral. Coração, revisão é, né, aquela rapidinha, tá bom? A gente não pode, né, demorar muito não, porque é só uma revisão. Óbvio, você tem que ter se preparado aí ao longo do tempo, principalmente para a FUVEST. Estão disponibilizadas para vocês
as 9 aulas, os 9 livros da lista. Tá bom? Dá uma olhada lá, tá tudo à sua disposição. Qualquer dúvida, pode colocar para mim aí nos comentários. Eu vou tentar responder dentro desse tempo aí, dia 15, sexta-feira, feriado, prova da Unesp, dia 17, domingo, primeira fase FUVEST, tá bom? Boa prova, boas provas para vocês. Tô aí desejando, né, um sucesso enorme, desejando um grande abraço para vocês, sempre pedindo aquele apoio para o canal Escolha Educação. Valeu, coração. Aquele abraço. Fui.